O sobrenatural age na mudança. Essa é uma pregação que hoje nós vamos ver baseado nas Escrituras. Quando se fala em sobrenatural, todas as nossas mentes se partem para princípios de algo que nós não podemos explicar. Mas como ser humano, nós temos um grande desejo de explicar todas as coisas. E é muito comum que a gente saia correndo atrás de pessoas ou procurando respostas em pessoas que tenham conhecimento, que tenham estudado, que tenham se preocupado com aquilo que viram e passam para nós o seu conhecimento. E muitas vezes, enquanto nós vemos esse conhecimento, quer seja oral ou escrito, nós podemos aprender coisas e com isso nós nos sentimos à vontade. O mesmo pode acontecer raras vezes quando pessoas não sabem como explicar, mas eles, pela sua própria vivência, eles mostram para a gente a sua forma de agir. E muitas vezes isso faz com que a gente se sinta à vontade. Mas agora vamos ler um texto em João 2, de 1 a 12, que fala exatamente sobre algo sobrenatural. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Ele disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui começa o sobrenatural. Temos água, temos uma situação de um casamento onde é inconcebível para a gente quando pessoas se reúnem e não tomam o devido cuidado de comprar ou produzir o mínimo necessário para esse evento. Para nós, isso superaria qualquer expectativa e nós já seríamos aqueles que estaríamos já inclusive soltando os nossos pensamentos, dizendo: mais alguns instantes e vai virar o caos nesse lugar. Mais alguns instantes e tudo aqui vai entornar, e o casamento, que é uma alegria, uma festa onde os noivos estão celebrando a alegria deles e repassando aos convidados, vai acabar e cair por terra. Não se esqueçam, para o noivo e para a maioria dos convidados, tudo corria naturalmente bem e não estava nada errado. A alegria e a festividade continuavam normalmente. Mas, por um grupo de pessoas que estavam ali preocupadas, estavam vendo que a situação estava tomando um caminho que não tinha mais retorno, Jesus pediu para que eles pegassem aquelas talhas, cada metreta cabe em torno de 40 litros, então em cada uma delas, em média, caberiam 120 litros de água, e pediu para que se enchesse. Pelo texto, notamos que foram enchidos até a boca, isso equivale a mais ou menos 120 litros cada um, são 6. E Jesus pediu para que eles pegassem, depois de enchido a água, e levassem diretamente ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Ele era o representante entre o noivo e os convidados, aquele que faz o meio de campo, aquele que faz exatamente as coisas fluírem para ficar tudo bom e natural. Quando ele provou a água, mas ele provou o vinho, ele imediatamente parou e chamou o noivo. O noivo veio até ele, e a resposta e a posição dele foi claríssima. Você primeiro coloca o vinho de qualidade média, e depois, agora você vai colocar o bom vinho.
Isso é algo inconcebível, é algo fora do normal. Normalmente se coloca primeiramente o bom vinho, e quando todos já beberam, aí você passa a colocar o vinho de qualidade inferior. Mas você fez exatamente o contrário. Ele não falou isso como uma censura, mas como algo que saltou os olhos dele. O paladar dele não sabia entender como aquele vinho era tão saboroso, tão bom. Ninguém para e chama um noivo se não é uma coisa boa. Jesus é noivo. Você deve chamá-lo sempre que precisa. Só que aí começa o lado que eu chamo de sobrenatural. Talvez, diante de tudo que nós vemos que acontece ao longo da vida, nós nos acostumamos a viver como os nossos primeiros pais, baseados no conceito de que no jardim tem o fruto melhor. Aquele fruto é perfeito no centro do jardim. Ou seja, o nosso eu sempre é o melhor. Não tem nada melhor que a nossa própria pessoa. E com isso nós vivemos a vida sempre centralizado em nós mesmos. E quando os problemas aparecem, que não são coisas fora do comum, não, são coisas que vêm até simples, mas que a gente não consegue resolver, nós nos escondemos no meio de todo esse tipo de vida embaralhadas que todos vivem e nos sentimos ali, escondidos, e achamos que estamos numa situação confortável. Só que raramente ou nunca se procura a voz daquele que vem a toda a viração do dia, buscando todas as pessoas para conversar com elas, para mostrar para elas o que aconteceu durante aquele período do dia, que saiu até errado, porém que ele vai mostrar como melhorar para o seu próximo dia, sempre com o intuito de fazer com que você tenha o melhor e não o pior. Aí é que as coisas começam e você para, olha e fala, por quê? Essa frase é que norteia os grandes. Não esquece que sobrenatural é aquilo que Deus tem para você e não o que você quer que os homens façam. Sobrenatural é aquilo que você sozinho não consegue fazer, a ciência não pode explicar. Todos à sua volta até têm vontade de tentar ser como você, mas não consegue, porque você tem uma coisa especial. Essa coisa especial chama-se amor. É uma dádiva, um fruto que é dado segundo a palavra de Deus, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre essa vida que eu converso agora. O projeto Sexta-feira trabalha exatamente desta forma. Ele está procurando o tempo todo alcançar, como eu sempre escrevo, buscar o perdido, aflito e desanimado, em qualquer tempo. Porque se assim não for, você perde a vontade e a palavra do Senhor nunca vai ser para você algo sobrenatural. Vai ser algo que todo mundo explica. Então explica você, água em vinho.